gente, mais uma vez aqui, mais uma aula online. Vamos para a literatura, 7º ano. Bom, nós vamos finalizar hoje o paradidático. Vamos fazer uma análise de todos os detalhes, vamos falar um pouco sobre o autor, o resumo, um pouco sobre os personagens principais, que são os caras, né? E vamos falar um pouquinho sobre o contexto em que a obra foi escrita, o motivo e o que vocês acham sobre ela. Vamos pensar e analisar. Eu espero que todos vocês já tenham lido o paradidático, tá? Quem não tiver ou tiver perdido, entre em contato pelo WhatsApp, pelo nosso grupo. Pede novamente que eu reenvio para vocês, eu encaminho novamente o livro em PDF. Quem tiver conseguido o livro, que bom. Quem tiver impresso também, mas se não, não tem problema. A gente fica com o livro em PDF e vocês fazem a leitura, tá bom? Vamos lá? Bom, um pouquinho sobre o Pedro Bandeira, né? O Pedro Bandeira, esse senhorzinho aí da foto, ele nasceu na cidade de Santos, em São Paulo, no ano de 1942, né? E ele mudou-se para São Paulo em 1961. Trabalhou com teatro profissional, como ator, foi também diretor, foi cenógrafo, redator, editor, ator de diversos comerciais de televisão. E a partir de 1983, ele tornou-se exclusivamente escritor. Ele se dedicou totalmente a escrever seus livros. Bom, sua obra é direcionada a crianças e jovens adultos. Ela é uma obra infanto-juvenil e reúne contos, poemas, narrativas de diversos gêneros, né? Entre elas estão Malas Aventuras, que são as Safadezas do Malas Artes, O Fantástico Mistério de Feiurinha, O Mistério da Fábrica de Livros, Pântano de Sangue, A Droga do Amor, Agora Eu Estou Sozinha, A Droga da Obediência, Droga Americana, A Marca de uma Lágrima. Esses livros, dentre outros, receberam vários prêmios, como o Prêmio Jabuti, a PCA, Adolf Eisen e altamente recomendável, da Fundação do Livro Infantil e Juvenil. A partir de 2009, a sua produção literária entrega com exclusividade à Biblioteca Pedro Bandeira, da Editora Moderna. Sobre a ideia de compor o livro em questão é A Droga da Obediência. O autor conta em diversos debates e entrevistas que teve a ideia para compor o livro a partir de uma enxaqueca infernal, que não deixava a menos que o remédio específico fosse tomado. Quer dizer, a enxaqueca dele só passava com aquele tipo de remédio. Quando o laboratório fabricante anunciou a retirada do produto do mercado, Bandeira se revoltou. Ele se viu pela primeira vez à mercê de farmacêuticos, de quem seu bem-estar físico dependia mais do que ele gostaria. Quer dizer, o remédio parou de ser fabricado e ele sabia que nenhum outro remédio ia fazer efeito, então ele estava dependente daquele remédio, né? A partir disso, ele criou algo que, de certo modo, dialoga com a questão da censura e do medo disfarçado de paz durante o período da ditadura militar, que é a época em que o livro foi escrito e o livro foi lançado nos seus últimos anos, né? Os últimos anos que o Brasil passou pela ditadura militar. Fala sobre a obediência, a disciplina e a aceitação passiva de um mundo comandado de cima para baixo e um país totalmente esmagado pelo autoritarismo violento. Um país dominado e controlado pelo militarismo. Este era o Brasil, da época da construção e da publicação do livro A Droga da Obediência. Bom, sobre o título, aí eu deixo um questionamento a vocês. Vamos pensar na palavra droga. A droga se refere a um medicamento entorpecente ou alucinógeno, que tem por objetivo alterar transitoriamente a personalidade de quem ingere ou utiliza. Mas droga ainda pode significar coisa enfadonha e desagradável. Respondam aí no caderno de vocês. Com qual dessas acepções provavelmente o autor
quis trabalhar? A estrutura do nosso paradidático. Vamos entender o que é o nosso paradidático. Bom, o nosso paradidático, o gênero dele é uma novela policial, tem investigação, tudo isso. Palavras-chave que vão aparecendo ao decorrer do livro são sequestro, investigação e droga. O livro ele é dividido em 30 capítulos, com 190 páginas. A publicação desse livro, como a gente já falou no começo, foi de 1983. O espaço restrito, aquele espacinho onde ocorrem os principais momentos da história, é o Colégio Elite, a fábrica, que é o laboratório, e alguns bairros da cidade de São Paulo. E o espaço amplo, que é o espaço principal da história, o espaço de fundo da história, é a cidade de São Paulo. A época é a época contemporânea, o tempo cronológico, e o narrador do livro está em terceira pessoa, ele é um narrador observador. Como eu falei, o espaço amplo, a cidade de São Paulo, tem uma imagem aí para vocês. E o principal espaço restrito, que é o Colégio Elite. Personagens, os caras. Mas quem são os caras? Bom, os caras é um grupo de 5 adolescentes, não é isso? Que enfrentam problemas de todos os tipos. Desde salvar pessoas de um mal terrível, até mesmo cuidarem de si mesmos, porque afinal eles são adolescentes. Os caras são o Miguel, que é o presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Elite, né? Calu, que é o ator da galera. Crânio, que é o gênio da turma. Magri, que é atleta. Chubinho é um novato. Ele vai entrar na história, ele não faz parte dos caras no começo, mas ele vai entrar na história e vai fazer parte. Ele passa até por um ritual de iniciação criado no começo pelos caras, porque ele descobre os caras. Bom, no começo da história era só uma brincadeira criada por Miguel, né? Ele escrevia um K na mão e com o desenho desse K ele chamava todos os integrantes para uma reunião secreta. Logo depois, um garotinho, como eu falei, o Chumbinho, descobre o esconderijo do grupo e acaba chantageando porque ele quer fazer parte deles. Com isso, se torna o 5º membro dos caras. No começo, era só por causa da chantagem mesmo. Mas depois, o Chumbinho ajuda a solucionar mistérios que vão aparecendo. E ele se torna realmente um grande membro do grupinho do caras. Comentários sobre a obra. A Droga da Obediência reúne elementos de uma novela policial, como eu falei lá no começo. São detetives audazes e inteligentes, um plano de ação convincente, um policial honesto, em contraposição a um policial desonesto, e um grande vilão, que é o Dr. QI, sobre quem incidirá toda uma perseguição. Na sociedade almejada pelo Dr. QI, não há lugar para qualquer contestação. Não há espaço para desobediência nem para revolta. O Dr. QI deseja uma humanidade obediente e servil, como carneirinhos. Então ele não aceita que ninguém questione nada. É contra essa cultura de submissão e de aceitação passiva de uma sociedade controlada por um poder absoluto que o grupo dos caras lutam. É diante dessa sociedade, como eu falei, controlada, regida por uma cultura de submissão e aceitação passiva, que o autor, Pedro Bandeira, conduz os jovens protagonistas, os caras, a lutarem contra. Além do tom de criticidade, a obra também aborda uma temática sobre o uso de drogas na adolescência. Trata-se de uma história de ação. O propósito do autor é chamar a atenção pela coragem de seus personagens, que são jovens, são adolescentes, e tentam mostrar que é na adolescência que começa o uso das drogas. As ações dos protagonistas sempre são não violentas, sempre são baseadas na inteligência, na pertinácia e no amor e no trabalho. Enredo. Misteriosamente, o que aconteceu? Bom,
vários alunos dos colégios de classe alta paulistanos começam a desaparecer sem deixar pista. Ninguém sabe, nem mesmo os policiais. Aí entra em ação os caras. Uma turma de adolescentes do colégio Elite, formada por Miguel, Calu, Crânio, Magri e Chumbinho. Eles decidem investigar por conta própria os desaparecimentos, já que nem mesmo a polícia, como eu falei, tinha nenhuma ideia. Depois de muita investigação, eles descobrem que quem está por trás do desaparecimento é o terrível e paranoico Dr. QI. Esse cientista maluco está usando cobaias humanas para testar sua descoberta. A droga da obediência, que dá nome ao livro, né? Essa droga torna as pessoas dóceis e obedientes, obedecendo a qualquer ordem sem questionar, podendo executar uma ordem, uma tarefa, até a exaustão total. Mas é claro que os caras vão usar de toda a sua coragem, inteligência e perspicácia para desmascarar o Dr. QI e salvar o mundo dessa loucura. Essa empolgante história, além de prender a atenção do começo ao fim, também é uma sutil crítica à nossa sociedade. Afinal, quais são as drogas à obediência da sociedade atual? Eu quero que vocês respondam isso também no caderno de vocês. Seriam os meios de comunicação em massa? Seria o modismo? A ditadura da beleza? Fica a pergunta. Vou repetir. Quais são as drogas à obediência da sociedade atual? Para quem quiser conhecer a série de livros, daí são a coleção dos caras, são 4 livros. Continua, é a droga da amizade, a droga do amor, a droga americana, a droga da obediência, que vocês já têm, Pântano de Sangue e Anjo da Morte. São esses livros, tá? Vou deixar aqui com vocês uma mensagem do autor sobre o livro, tá bom? Prestem atenção. Quando comecei a escrever, eu achei que estava escrevendo para pessoas antes da idade adulta, e o grande professor era Monteiro Lobato. Eu achava que eu devia escrever como ele escrevia. Só que ninguém é capaz de fazer alguma coisa como o outro faz. Então eu tive que encontrar o meu próprio caminho. Eu pensei em escrever para jovens, e quando jovem, eu adorava histórias de emoção, história de aventura, histórias que fizessem a gente roer as unhas. Então eu imaginei uma aventura, mas que tinha que ser protagonizada por pessoas como aquelas que eu queria que me lessem, jovens. E o jovem não gosta de viver sozinho. O jovem tem uma turminha, tem um grupinho especial entre os colegas. 4 ou 5 você tem, todos vocês têm. Eu tive, tenho até hoje, carinho por aquelas pessoas que foram meus queridos amigos, a minha turma, quando eu era jovem adolescente. Então eu criei de 5 meninos, o Miguel, o Calu, o Crânio, o Chumbinho, a Magri. 5 colegas que podem ter a tua idade. E eu os chamei de os caras com K. Por que caras? Porque cara é o contrário dos coroas, o avesso dos caretas, os caras. E esses caras tinham que protagonizar uma história. Eles protagonizaram uma história que eu chamei de A Droga da Obediência. Uma história onde eu digo que obedecer cegamente é um erro. Você está se tornando um adulto. O adulto tem que ser capaz de escolher. Escolher o próprio caminho. Não simplesmente obedecer a qualquer coisa que alguém ordena. A qualquer caminho, percorrer qualquer caminho que alguém aponta. Aprender, inclusive, o momento de desobedecer. Assim nasceu. Existe até hoje a droga da obediência. Então, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem do autor do livro. Nunca desista porque encontra um obstáculo. Os desafios são o tempero da vida. Eu espero que tenham gostado. Bons estudos. Até o próximo encontro.